Prontinho. Bom, estamos sendo gravados, então, né, boa tarde, boa noite a todas e todos, né, hoje dia 3 de janeiro de 2023, iniciando um ano novo, né, quero desejar um bom ano novo para todas e todos aqui do curso, né, para Marissa, para Amanda, para o Rodrigo, em especial da equipe de tutoria, e claro, né, para todos os cursistas, todas as cursistas também, desejar um bom ano novo, cheio de realizações, né? Entre elas, quem sabe, né, a finalização, a conclusão do curso, tá? Acho que muitos e muitas de vocês devem fazer essa conclusão, né? E a gente inicia também, junto com o início do ano, o início dessa disciplina, né? É uma disciplina rápida, né? O tempo dela ele é pequeno, mas ele é suficiente para a gente trabalhar dentro da proposta, né, didático-pedagógica que a gente construiu para a disciplina, bem factível, tá? Bem realizável, tá? Essa é uma disciplina que eu acho que já está acontecendo pela terceira ou quarta vez, dentro desse curso aqui, do curso de Administração Pública no século XXI. Tem sido bem legal assim a recepção dos estudantes, das equipes de tutoria também, que já foram outras em outras edições também. E a gente trabalha, né, o tema, então, da gestão de projetos, que é o nome da disciplina, né, olhando, né, como eu coloquei ali no vídeo de introdução para vocês, trazendo, né, a ideia de uma ferramenta, né, de gestão. Esse é um curso de gestão, né, ele é um curso que tem que promover, né, o ferramental, digamos assim, para o trabalho no campo da administração pública, tá? Eu me chamo Pedro, então Pedro de Almeida Costa, né? Eu me apresentei para vocês, né, rapidamente ali também no vídeo. Sou professor aqui na Escola de Administração da URGS, em Porto Alegre, né, onde fica a sede física, né, do curso. Embora a gente chegue em todo o Brasil, a gente já teve possibilidade, né, de conversas com estudantes de muitos lugares, sempre numa troca que é muito legal, muito bacana, né, e super importante para um país continental como o Brasil, né? É inevitável que a própria administração pública também ganhe essas dimensões. Isso nos ajuda muito nessas trocas, essas interações, né, entre unidades da federação, entre campos diferentes de atuação, né, entre trajetórias de formação diferentes também. Né? A minha trajetória de formação é em administração, né? Trabalho hoje aqui na escola dentro do curso de administração pública que nós temos ao nível da graduação, né? Além dessas especializações na área de administração pública, né? Estou aqui nessa universidade há 12 anos, aqui como professor, né? Há 20 anos, né? 21 agora já como docente, né? Na educação superior, sempre ligado ao curso de administração né? E esses últimos 15 anos, especialmente muito para a administração pública e para o campo, né? Dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, da economia solidária, que é onde eu tenho atuado mais. E a partir desse espaço, né, em que eu fui construindo também uma familiaridade, né, com a prática de elaboração de projetos, acompanhamento de projetos, avaliação de projetos, porque esse é um campo também em que nós, né, também precisamos fazer a mobilização de recursos, e os projetos acabam sendo uma fonte muito importante de mobilização de recursos na sociedade civil, nos movimentos sociais, né? E eu sublinhava no vídeo ali de abertura para vocês também que também para a administração pública, né? Hoje é fundamental, né? Um dos materiais que vocês têm de apoio, que é um material que a gente elaborou em 2013 ou 14 para o Ministério do Planejamento, então, que foi uma formação em elaboração de projetos em nível nacional também, uma formação massiva que tinha 2.500 estudantes, né, que eram servidores e servidoras públicas de municípios, né, no Brasil todo. Também a gente tinha uma formação em vários estados da federação, e a gente ouvia muito, né, esse clamor, digamos, pela gestão de projetos como um conhecimento, como um conteúdo, né, como uma disciplina, como um ferramental super importante, né? Tem muito município que só consegue mobilizar recursos da União de descentralização, daqueles que não são compulsórios, né? Via projeto, né? Via Siconv, por exemplo. Então, é uma ferramenta muito importante também dentro da administração pública nesse processo de descentralização de receitas da União para os outros entes federados, né? Municípios, especialmente, né? Que tem uma estrutura menor, mais enxuta, de
do serviço público, né? Eu não sei, talvez algumas de vocês sejam servidores e servidoras na administração municipal, ou já tiveram essa experiência de estar nesse espaço, né? E a gente tem uma realidade no Brasil bem marcante, né? De que são cerca de 70, 80% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes, né? E, consequentemente, uma estrutura, né, administrativa, burocrática, né, a máquina, o aparelho da administração pública é muito enxuto, né, tem muito poucas pessoas. A gente às vezes costuma brincar, né, que o secretário tem que cortar a grama também do prédio da prefeitura, né? Claro que não chega nesse nível de brincadeira, tal, mas evidentemente são estruturas mais enxutas, né? E a disponibilização de ferramental é muito importante, né? Quero parabenizar também todas e todos vocês que procuraram, né, o curso de especialização para buscar, né, esse aprimoramento. Para a videoconferência de hoje, né, a Marisa, a Rodrigo, a Amanda me ajudam, a gente quer, na verdade, detalhar um pouco mais do funcionamento da disciplina, um pouco além, né, sendo inevitavelmente repetitivo com relação a algumas pequenas coisas daquele vídeo inicial que foi disponibilizado para vocês, que tinha 5 minutos ali, para que vocês entendam, né? A gente está numa largada da disciplina, mas ao mesmo tempo já chegando, né, no andamento da primeira semana, e a disciplina tem 2 semanas só. A proposta, né, como a gente sinalizou para vocês, eu acho que eu posso fazer assim, né, Marisa, fazer uma breve apresentação, não vou tomar mais do que 5 ou 10 minutos também, para não ficar uma repetição, né, do material, e aí a gente abre em seguida para as interações, né? Eu imagino que talvez vocês já tenham conseguido navegar pelo Moodle, ver alguma coisa do material, já tenham dúvidas anotadas, perguntas, curiosidades, etc., a respeito da disciplina, e a gente investir mais tempo da videoconferência para isso, efetivamente, né? Mas sem ser repetitivo, já sendo, né? A disciplina eminente, a proposta pedagógica que a gente fez para esse curso aqui é uma disciplina bastante aplicada, então a ideia é que a gente aprenda a fazer projetos, a elaborar projetos, a conhecer, né, minimamente alguns mecanismos, né, de organização, de avaliação dos projetos a partir da construção de um projeto. Então a proposta, né, é que vocês desenvolvam ou individualmente ou em duplas, né, um projeto para algum campo da administração pública que vocês se sintam mais familiarizados e familiarizadas, ou mais curiosos e curiosas a respeito, onde vocês já trabalham, né, ou em determinado campo em que vocês querem justamente exercitar, né, isso de buscar um conhecimento maior. A ideia é que se possa fazer, né, dentro dessa simulação que a disciplina proporciona, a partir do roteiro que está colocado lá para vocês elaborarem um projeto, que vocês escolham uma área de interesse na administração pública, em qualquer campo da política pública, que seja do interesse de vocês, pode ser na área da cultura, na área de meio ambiente, na área de mobilidade, na área de trabalho, renda, enfim, né, os N diferentes campos de política pública onde vocês atuam, que eventualmente pode ser mais fácil, né, do ponto de vista da construção do exercício, né, mais familiar para vocês fazerem a partir dessa escolha, ou a partir de uma ideia de uma escolha de um campo que vocês têm curiosidade, interesse em conhecer, né, e trabalhar esse exercício, então, de produzir um projeto, né? Um projeto, né, a gente tem alguma literatura também recomendada ali no plano de ensino, né, de vocês. Ele é uma ferramenta, evidentemente, de planejamento, né? A gente, no campo da sociedade civil, e vocês podem também fazer o exemplo de vocês, a gente, a partir de uma organização da sociedade civil, ou de um movimento social, de alguma prática associativista, alguma prática de economia solidária, de economia popular, também não tem problema, né? Esses são espaços que têm um diálogo forte com o campo da administração pública, né? Muitas políticas públicas hoje são executadas, são formuladas, são avaliadas em colaboração com a sociedade civil, então vocês podem, para quem se sente mais confortável, ou, de novo, né, tem mais curiosidade, também pode fazer esse exercício de produzir um projeto a partir de uma organização da sociedade civil que deseja acionar, por exemplo, algum programa, algum recurso da política pública de determinada área para executá-lo. Tá? Mas vocês podem fazer também isso, essa simulação da elaboração do projeto a partir da própria perspectiva da administração pública, mesmo em estrito senso, né? E o projeto, então, ele é uma ferramenta de planejamento, né? Mesmo para o campo da sociedade civil, onde
o projeto, né, enquanto ferramenta, enquanto prática administrativa, se coloca como uma ferramenta muito importante para a mobilização de recursos ou para a captação de recursos, ela é eminentemente de planejamento. O histórico mesmo, né, de definir a organização de projetos como uma prática de planejamento, ela foi sendo introjetada à medida, né, que nos anos 60, nos anos 70 do século passado, foi se constituindo e fortalecendo um tecido social de organizações da sociedade civil, de defesa de direitos, eminentemente, né, de busca de construção de políticas, especialmente dentro do período ditatorial também, né, os espaços da sociedade civil passavam muito por ali, e a mobilização de recursos que se dava naquele momento, por exemplo, com relação a financiadores internacionais, né, que tinham esse olhar e essa mobilização para dar conta de problemas aqui da América Latina, especialmente. Ainda assim, essa ferramenta, né, sendo usada para captação de recursos, ela provocava, né, todos os militantes que atuavam nesse período reportam isso, né, acabou sendo uma ferramenta de planejamento das ações. Um projeto, gente, nada mais é, né, você deve estar muitos de vocês devem estar acostumados e acostumadas também, né, a trabalhar com essa dinâmica, eventualmente dentro das organizações e dos espaços de trabalho de vocês, de atuação, de outros espaços de militância, eventualmente. O projeto ele é uma ferramenta, né, que significa um conjunto de atividades relativamente bem organizadas para dar conta de uma situação, um problema, né, de fazer o enfrentamento de uma determinada situação, de uma maneira que não seja necessariamente resolver um problema, que não tenha essa perspectiva, digamos, negativa, mas também no sentido propositivo, né, um projeto pode ser um conjunto de ações voltado para desenvolver, para dinamizar, né, um determinado espaço, uma comunidade, um espaço de política pública para ativar ou para construir uma inovação no campo das políticas públicas. Né? O projeto ele é uma ferramenta então que mobiliza um conjunto de ações relativamente organizadas que são capazes, dentro de um período de tempo relativamente limitado, produzir determinados resultados. Né? E esses resultados eles respondem a um diagnóstico inicial que é produzido. O nosso roteiro ele inicia justamente por esse diagnóstico. Né? A literatura às vezes chama de avaliação ex ante, chama de marco zero, tem outros nomes, né, que diferentes autores e autoras vão usar em diferentes vertentes aí, conceituais, etc. Mas esse marco zero, esse momento inicial, ele é a contextualização em que a gente consegue tirar o retrato daquela situação problemática ou de um determinado espaço, de um campo, que mostra qual é a situação vivida, né? E preferencialmente essa situação tem que estar mensurada em indicadores, né? Para a gente entender que situação é essa que vai ser enfrentada pelo projeto, de maneira que a gente consiga comparar essa situação inicial com a mesma mensuração que possa se fazer a partir dos mesmos indicadores ao final de execução né, do projeto. Perdão. Dessa maneira, a gente consegue, então, né, ter uma construção de uma avaliação de resultado, por exemplo, para saber se efetivamente aquele projeto surtiu os resultados que se esperavam. Então, se a gente faz, por exemplo, né, um projeto para fazer um enfrentamento de uma situação de precariedade na geração de trabalho e renda, por exemplo, né, circunscrito, evidentemente, também a um determinado espaço, enfim, a um recorte geográfico, espacial que se dê, a política pública, a gente consegue, né, a partir dos indicadores de emprego e desemprego, por exemplo, de ocupação, de nível de renda e outros indicadores que a gente pode, né, percentuais de população daquele recorte escolhido que está ou deixa de estar ocupado, que nível de ocupação, que nível de renda, etc. A gente consegue, com os mesmos indicadores ao final do projeto, conseguir fazer uma avaliação desse projeto. Né, dos resultados desse projeto. Né? Há indicadores também de outra natureza, como indicadores de processo, por exemplo, que indicam se aquelas atividades que a gente está fazendo ao longo do tempo também estão sendo executadas dentro do cronograma previsto. Né? O cronograma é um dos elementos fundamentais também do projeto. Então, a gente vai iniciar por aí. Tá? A gente vai ter 2 semanas em que a gente vai ter, por um lado, né, a primeira semana, o roteiro lá tem 15 passos, né, Marisa? 14 ou 15 passos, agora eu já não me recordo do número. A gente vai fazer do 1 ao 8 na primeira semana e a segunda metade na segunda semana. E essa segunda metade da segunda semana é uma entrega cumulativa, onde vocês, né, em conjunto com a primeira parte que vocês apresentaram, o feedback que a gente vai conseguir dar, né, ao final da primeira semana, depois dessa primeira postagem de vocês parcial, eventualmente solicitando algum arredondamento, algum ajuste, algum aperfeiçoamento, etc. E vocês apresentam, junto com a segunda parte, um projeto acabado,
né, ao final da disciplina, com os elementos centrais para serem executados efetivamente, né? A ideia é que vocês desenvolvam um projeto que ninguém tenha vergonha de apresentar no seu espaço de trabalho, né? Ou apresentar na sua organização, enfim, para que possa, claro, evidente que 2 semanas eventualmente pode ser um tempo curto para entrar em todos os detalhes, etc, tal, mas a gente vai ter, no mínimo, ali um embrião muito bom, muito bem organizado. Essa é a proposta, né, didático-pedagógica da disciplina, para vocês poderem efetivamente apresentar. Isso pode ser um embrião também para um projeto do próprio trabalho de conclusão do curso, que pode ser uma pesquisa aplicada, enfim, né, ou eventualmente usar como espaço e como ferramenta para outras disciplinas. Né, alguns de vocês, dependendo da turma, ainda não sei se já tiveram ou vão ter uma disciplina que é de indicadores, por exemplo, né? E indicadores Professor, é... Oi, Marisa. desculpa te interromper, mas só para reforçar, a gente pediu de 1 a 7, né, do item 1 a 7 na primeira entrega, e na segunda entrega, repetindo o item de 1 a 7, né, mas já o trabalho final, contemplando então do 1 ao 14. Tá? Isso é bem importante de reforçar para vocês, porque na segunda parte não basta só enviar do 8 ao 14, a gente pede para enviar o trabalho completo. Isso. Obrigado, Marisa. Super. Já ia me passar nisso aqui, estava voando já lá do meio para o fim. Mas eu quis primeiro dar esse panorama geral, tá? Então, assim, de uma disciplina com 2 semanas, tá? Com uma primeira entrega, a gente vai dar um retorno, um feedback para vocês, para eventualmente fazerem algum ajuste ali do 1 ao 7, né? E, paralelamente, na segunda semana, vocês também já estão trabalhando, né? Individualmente ou em duplas, na segunda parte da elaboração do projeto. A primeira parte é eminentemente a apresentação de um diagnóstico, a gente apresenta qual é a situação problema, e a gente está incentivando vocês a buscarem, né, em bases de dados, aí como IPEA, IBGE, etc. Né, tem muita fonte de dado. A gente tem, além desse roteiro simplificado ali no Moodle, tem essa outra apostila que é mais densa, que é mais extensa, que ela tem 80 ou 90 páginas, que a gente elaborou para esse material do Ministério do Planejamento, que a gente está usando em várias outras disciplinas, porque ele ficou muito interessante, e ele cita uma série de fontes para se buscar dados, que é muito importante para fundamentar, né, um projeto. Um projeto, às vezes, ele é aceito ou não, né, na administração pública, ele é vencedor ou não de uma concorrência, de captação de recursos, em função de apresentar um problema que está claramente diagnosticado, está coerente, e que o conjunto de ações que a gente propõe para dar conta daquela situação problema são coerentes entre si. Né? Então, a gente, além dessa parte inicial do marco zero, do diagnóstico, a gente vai ter logo em seguida o objetivo geral do problema, que é do projeto, perdão, que é fazer o enfrentamento, né, construir uma solução ou mitigar, pelo menos, o problema que está sendo diagnosticado ali na frente. Se a gente tem, por exemplo, se o problema que a gente resolve enfrentar, né, via projeto, é melhorar os índices de vacinação infantil, por exemplo, em determinada comunidade lá do nosso município, a gente vai ter, evidentemente, o objetivo geral é melhorar, né, esse índice, né, em alguma medida. E aí, depois desse objetivo geral, a gente desdobra em objetivos específicos, né, que são passos que a gente precisa dar, os desdobramentos que a gente precisa fazer para ir simplificando, né, porque, veja, às vezes a gente colocar um objetivo geral de melhorar em 50% o índice de vacinação infantil no município X, né, na faixa etária Y, né, e ainda com relação às imunizações tais e tais e tais, por exemplo, estou pegando um exemplo agora da área da saúde, né? A gente vai ter que, isso às vezes é muito abstrato. Bom, como vamos obter isso? Bueno, aí a gente pensa então em objetivos específicos. Eu posso ter um objetivo específico que é a conscientização da população, um segundo que é de realização de campanhas, o outro que é o aprimoramento da compra pública para dar conta de ter estoque, outra pode ser treinamento das equipes de saúde da família, dos postos lá de saúde, enfim, a gente vai desdobrando esse objetivo geral em alguns objetivos específicos que ajudam a construir passos ou etapas, né, ou condições necessárias. Eu prefiro falar de condições necessárias para a gente alcançar o objetivo geral. E aí, para cada um desses objetivos específicos, a gente vai determinar ações. Aí sim, se eu tenho lá um objetivo específico, conscientização da população, aí eu vou ter várias atividades. Eu posso fazer campanha de rádio e televisão, ou por rede social, eu posso distribuir panfleto de porta em porta com a equipe de saúde da família, eu posso fazer um encontro lá na paróquia da comunidade, né, aí a gente vai chegando, vejo que a gente sai do nível abstrato de melhorar o índice de vacinação, que é uma coisa valorosa, importante, evidente, perfeito,
mas a gente até chegar no nível da ação necessária para que isso se concretize, a gente vai dando essa caminhada, né, que é um quadro que a gente tem ali no roteiro, para quem já viu, né, onde a gente apresenta o objetivo geral, objetivos específicos, né, as atividades ou ações que vão ser feitas e as metas que a gente vai colocar, né? A gente, ó, eu tenho meta de prazo ou de quantidade de pessoas que determinada ação vai cobrir, etc. Né? E aí, para a gente saber se a gente alcançou as metas, isso sim, eu acho que já está na segunda etapa, né, Marisa, se eu não me engano, que são os indicadores, a definição de indicadores, para que a gente possa apurar efetivamente, né, o que são as metas. Os indicadores, se a gente fazer um parênteses aqui, antes de passar para a segunda parte, né, é, quando a gente tem, então, esse marco zero, objetivo geral, específicos, ações, metas e indicadores, indicador talvez seja no ponto do campo de estudo, digamos assim, da área de projetos, é aquele elemento teórico mais denso, mais conceitual, efetivamente, que existe, né, sobre indicadores. A gente colocou como sugestão ali um texto do Paulo Januzzi, que é um técnico do IBGE. Eu acho que o Januzzi é do IBGE, eu acho que sim. É uma figura muito importante do campo de públicos, ele faz várias formações também na ENAP lá. Tem um texto dele muito interessante, né, falando sobre políticas sociais, mas faz uma discussão de quais são as propriedades, né, de um bom indicador, né, porque a definição de um bom indicador ela é fundamental, porque ele vai ser o mecanismo central, digamos assim, de controle da eficácia, né, da efetividade dos projetos e das políticas públicas de uma maneira geral. Tanto que a gente pode fazer essa transposição, tem muito mais coisa escrita sobre indicadores, pensando em políticas públicas, em políticas sociais, do que efetivamente, né, para o campo de projetos. Mas na área de projetos, que é um pequeno recorte dentro de uma atividade maior feita no âmbito de uma política pública, ou de um programa ligado a uma política pública, no nível do projeto a gente usa também, e é um elemento bem importante a gente se debruçar para construir bons indicadores, né? A gente vai procurar dar um retorno muito importante para você, sempre sinalizando isso, né? O indicador está bom, não está bom, porque o indicador é central. Você pode ter um ótimo projeto, se o indicador está falho, a gente vai medir uma coisa quando a gente tem a intenção de fazer outra. Então, assim, apesar das boas intenções, a gente pode chegar num resultado diferente do que estava previsto, deixar de fazer um enfrentamento importante daquela questão que foi eleita, né, por nós para ser contemplada pelo projeto em função disso, tá? Então, assim, a gente fechando, né, desde o de objetivo geral até os indicadores das ações, depois a gente passa a ter alguns elementos, né, que são complementares à organização do projeto, que é a ideia de a gente ter um cronograma, então eu vou distribuir, se é um projeto que eu tenho para 2 anos, ou para 3 anos, ou para um ano, eventualmente, eu tenho que, né, pegar todas as atividades que foram listadas naquele quadro lá que a gente faz né, do projeto, e colocar ali em função, né, ou o número do mês ou do semestre, às vezes são anuais, enfim, às vezes a gente tem que encontrar ali qual é a melhor temporalidade, né? Normalmente, quando a gente faz um projeto para 2 anos, por exemplo, eu costumo fazer um cronograma com 24 colunas, né? 25, na verdade, né? Um com atividade, 24, uma para cada mês, por exemplo, lá. E aí eu vou sinalizando, né, que a atividade tal, vou fazendo no mês 1 e 2, a outra no 2, etc. E aí a gente vai indo, né? Esse cronograma é muito importante, porque ele é uma ferramenta de controle para quem faz a gestão do projeto, né? E aí nós não vamos entrar nessa discussão aqui na disciplina, mas a gente pode trabalhar às vezes também com indicadores de processo, quando o projeto é muito longo, muito complexo, quando envolve, né? Eu me lembro quando eu vi aqui o pessoal que estava trabalhando desde 2010 aqui a preparação da Copa do Mundo em Porto Alegre, e tal, tinha uma gestão na prefeitura de Porto Alegre lá que eu acompanhei um pouco, e tinha uma equipe gigantesca, então tinha vários indicadores de processo, né? Porque isso significava, era um processo, foi um programa longo, né? Que durou 4, 5, 6 anos de preparação, envolveu muita gente, e tinha muito detalhe, né? Que era importante quanto à execução das atividades dentro de determinados prazos, né? Para que tudo tivesse de acordo com as determinações e tudo mais. Então, isso, claro, é um projeto mais complexo, não é esse tipo de exercício que a gente vai fazer aqui na disciplina, mas é um exercício que é importante, né, de a gente ter essa percepção de fazer esse controle. O cronograma serve para isso, né? Lembra que eu estava falando, né, que o projeto é uma ferramenta de planejamento e toda ferramenta de planejamento tem que prever um controle. Quando a gente faz um planejamento estratégico numa organização, a gente faz isso também, né? A gente faz o cronograma das ações e tudo mais. E a gente tenta definir também, e aqui está colocado como proposta no exercício, um orçamento para o projeto, né? O projeto precisa estimar, né, os recursos materiais, humanos, financeiros, né, a origem desses recursos, né,
vai vir de onde vão sair esses recursos, etc. É importante, né, que a gente consiga fazer estimativas o mais próximas possível da realidade. Claro que a gente não precisa chegar aqui no detalhe do parafuso lá do projeto, mas as grandes rubricas, né, são importantes que sejam apresentadas, né, essa proposta também de orçamento, né, que a gente sinaliza dentro do projeto. Isso é muito importante, essa coerência entre os recursos que a gente está sinalizando que precisa para executar o projeto com os objetivos de cada uma das atividades, com as metas, né, que estão colocadas para cada uma das atividades. Essa coerência é fundamental. A análise, né, de um projeto, ela passa muito por essa coerência interna. A gente, quando faz aquele quadro lá que vai indo da direita para a esquerda, né, objetivo geral, objetivos específicos, ações, metas, indicadores, etc., né? Depois a gente faz normalmente o caminho de volta, né? Aí da esquerda, não, da direita para a esquerda, ao contrário, né? A gente faz o caminho de volta fazendo uma análise, né? Tem metodologias, por exemplo, como o marco lógico, por exemplo, que fazem isso, né? A gente não vai entrar em todos os detalhes. Aquela apostila maior tem várias metodologias, tá, gente? Que quem tiver curiosidade ou até vontade de usar uma daquelas metodologias para construir, uma delas é essa que eu estou falando, né? O marco lógico. Tem o método ZOP, tem métodos rápidos lá, tem várias ferramentas, né, que são mobilizadas tanto para fazer o diagnóstico quanto para fazer o acompanhamento e avaliação de projetos, né? Essas três grandes etapas, assim, o antes, o durante e o depois do projeto, são etapas para as quais assim existem, né, outras ferramentas que podem ser mobilizadas, né, tanto para fazer diagnóstico, quanto para fazer acompanhamento, quanto para fazer avaliação, né, ao final do prazo, né, de execução de um projeto. E tem todas essas metodologias estão explicadas, né, naquele material maior também, para vocês poderem utilizar. Mas para o nível do exercício, efetivamente na disciplina, né, o que está no roteiro simplificado já é bastante abrangente na nossa avaliação, para vocês conseguirem fazer o trabalho com êxito, com segurança, né, com um ganho didático-pedagógico, né, para cada um e para cada uma também. Isso para nós importa, né, mais do que cumprir a tabela, digamos assim, da disciplina, é fazer né, com que vocês entendam, né, essa ferramenta, o lugar dela na administração pública, né, entender os mecanismos. A gente optou também, melhor, a gente não optou pelo uso de softwares e aplicativos, que existem muitos, né, alguns gratuitos, abertos, outros bem caros, né, para gestão de projetos, porque o nosso foco era tentar o desenvolvimento do raciocínio mesmo, dessa lógica interna de um projeto, né? Uma situação, problema, um conjunto de atividades para fazer o enfrentamento desse problema, um conjunto de indicadores para eu ajudar a entender, né, e acompanhar o desempenho e os resultados desse projeto, né, durante e ao final do projeto, e os elementos que sustentam isso, né? Um bom orçamento, um bom cronograma, a gente provoca vocês a fazer também um sistema, né? Uma proposta de divulgação dos resultados desse projeto lá no final, como estratégia de comunicação. A comunicação é muito importante também para a mobilização de recursos, para a transparência, né, na administração pública, né, princípio constitucional, etc. Enfim, tem essa proposta de alguns elementos de suporte, né, que vão ajudar a dar então essa consistência final. A lógica do projeto ela está dentro desse escopo da primeira entrega, né? Objetivo geral, objetivos específicos, né, ações, metas, indicadores, né, partindo lá da situação problema antes. Essa lógica interna de haver coerência entre o que vocês querem enfrentar, os objetivos que vocês se colocam, as ações que vocês vão executar, né, ou que vão ser executadas no projeto. Essa coerência interna é muito importante para garantir que o projeto é consistente, né? E para ele funcionar depois ele precisa então de recursos, de pessoas, né, de espaços físicos, de tecnologias, tudo isso tem que ser apresentado, né, como condições necessárias para a execução do projeto. Essa ferramenta aí do marco lógico, por exemplo, ela foi desenvolvida também nesse período aí dos anos 1970, também para movimentos sociais. Ela é muito legal porque ela trabalha com isso, ela apresenta quais são os fatores de risco, né, do projeto. A gente não está pedindo isso no roteiro, né? Mas quais são os fatores de risco, ou seja, aquelas condições que se estiverem ausentes, elas vão contribuir para o projeto dar errado, com certeza, né? Então, assim, é muito importante a gente ter enfim, tem um conjunto, tem um universo, né, gente, já existem cursos de especialização que são sobre projetos, né? Ou seja, que se estudam 360 horas efetivamente sobre projetos, sobre técnicas para diagnóstico, para acompanhamento de softwares, de comunicação, de captação e mobilização de recursos, etc. Tem muitos lugares que têm especialização. Nós já tivemos na URGS também um curso de gestão social,
né, que a metade dele praticamente era projetos, enfim, né? Então, isso é um campo muito amplo, eu adoro isso, tá, gente? Eu sou um apaixonado por essa a discussão que eu estou fazendo. Estou organizando, inclusive, agora um projeto de pesquisa também nessa área para a gente conseguir, né, no campo das organizações, medir e avaliar a sustentabilidade de organizações né, e a dinâmica de projetos ela é central dentro dessa investigação que a gente está bolando numa equipe aqui. Enfim, é um campo que eu gosto muito, ele é muito apaixonante, tem muita coisa sempre aparecendo, né, tem muita literatura também de fora do Brasil, né, os organismos multilaterais, de uma maneira geral, né, que fazem financiamento aos países, né, como Banco Mundial, FMI, enfim, né, outros, e todas as agências da ONU, por exemplo, né, todas elas, esses órgãos multilaterais que trabalham com financiamento, eles têm um desenvolvimento muito importante assim, de literatura, de estudos, de indicadores, de mecanismos de avaliação. Às vezes são muito tecnocráticos, é verdade, né? É uma crítica, mas eles trazem elementos muito importantes, né, para arejar a administração pública, que me parecem bem significativos, com os devidos filtros e as considerações que a gente deve fazer ao adotar, né, mecanismos de fora, tal. Ainda assim, eu acho que tem uma potencialidade muito grande, né? A ENAP aqui no Brasil tem desenvolvido coisas muito interessantes, ao nível do IPEA também, a gente tem técnicos fantásticos, né, colegas pesquisadores e pesquisadoras do IPEA que têm desenvolvido também coisas muito legais, assim, né, na ENAP especialmente, enfim, né, vocês eu imagino que estão orbitando, né, em torno do trabalho na administração pública, ou já totalmente mergulhados e mergulhadas, né, e sabem disso, né, mas assim, especialmente para a área de projetos, ela é muito interessante. Para mim, ela é um tema muito querido, muito apaixonante, tal, e eu espero que a gente consiga transmitir, né, na disciplina para vocês esse entusiasmo, digamos, que vocês fiquem um ou outro, pelo menos, tocados, né, e tocadas para também trabalharem com essa temática. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer, assim, muito resumidamente, muito rapidamente. A gente tá tudo meio rápido na disciplina aqui, né? Mas para pelo menos a gente começar. E aí, Marissa, eu acho que eu fico à disposição 12 das colegas, né, para a gente fazer então um bate-bola, perguntas, dúvidas, etc., para a gente ir esclarecendo, especialmente sobre o funcionamento, a disciplina e tudo mais. Já vi Certo, uma professora, mãozinha levantada. a gente já tem alguns comentários ali no chat. Não sei se o Ah, senhor eu não estava consegue dar uma olhando, olhada, se não estava quiser eu olhando. leio Eu aqui. vou abrir agora, que eu estava fixado na tela aqui. Certo. Estou vendo aqui, tá. Tem um da Marlise, professor, meu Isso. projeto não envolve diretamente uma política pública, mas visa organizar os dados patrimoniais para que sejam confiáveis para a tomada de decisão, utilizando essa ideia de business intelligence. Perfeito. Ou seja, será uma ferramenta de planejamento na medida em que os gestores poderão visualizar os dados patrimoniais disponíveis de maneira confiável. Hoje, o marco zero do meu projeto se refere a dados que não refletem a realidade, com inúmeros gargalos e distorções. É válido um projeto nesse sentido? Sim, Marlise. É porque tu tem uma situação problema. Eu não sei onde é que está a Marlise aqui na tela. Deixa eu ver. Ah, não sei se a tela pegou todo mundo aqui também. Mas enfim. Mas sim, Marlise, né? Super válido, porque tu tem uma situação problema que é uma desorganização de dados, né? Então, tu tem que fazer um projeto para montar né, uma forma de organização os dados patrimoniais, especialmente, né, que tu vai trabalhar. Sim, tu tem matéria-prima para um projeto, sim. Esse tipo de, se tu me permite até, Marlise, já te passo a palavra para ver se eu te esclareci, tá, por favor. Ele é muito interessante, que um projeto, tá, gente, pode ser muito na linha do que a Marlise está sinalizando. Possivelmente é o próprio ambiente de trabalho da Marlise, né? Tem uma situação onde, olha, eu preciso mudar isso aqui. A gente faz um projeto para estruturar o conjunto de ações que a gente vai desempenhar para transformar aquela situação, né? E o diagnóstico, Marcos, era como a Maria está colocando, assim, o tamanho da bagunça, né? As tomadas de decisão que não possuem bases confiáveis para serem, né, servirem de base, tudo isso. Sim, Marlise, estou te respondendo que sim. Mas se tu quiser interagir comigo, fica à vontade, tá? Obrigada, professor. É que é justamente isso, é essa ideia, que eu queria só sinalizar, porque, na verdade, esse é o início de um trabalho que eu estou desenvolvendo. Eu entrei faz uns 6 meses num órgão e é exatamente isso. O futuro, não sei se pode ser utopia ou não, mas a minha ideia é, inclusive, conseguir monitorar futuramente
bens patrimoniais de UTI, equipamentos até online. Só que da maneira que eles são organizados hoje em dia é uma bagunça total, assim, tu não consegue visualizar depreciação, não consegue fazer um planejamento de quando vai ser necessário repor esses equipamentos, equipamentos que muito antigos que constam nos sistemas, então é uma situação bem problemática que eu já entrei e já estou trabalhando nisso, inclusive já fiz relatórios e já estou atuando nisso aí. Eu queria saber se daria para usar também essa Uhum. ideia e esse trabalho que eu estou desenvolvendo, colocando ele num projeto, até para futuramente o meu objetivo é que fique tão alinhado e organizado esses dados que eu consiga, inclusive, monitorar. Até a gente viu na pandemia do Covid a importância que foi ter a Exatamente. organização, a importância dos respiradores, de camas hospitalares e tudo isso ainda não é bem organizado Uhum, e monitorado tudo isso. Mas uhum. obrigada, eu vou ir nessa linha Isso. então. O teu marco zero é esse, viu, Marlise? É apresentar a situação atual, né? Uhum, Como é feito esse controle patrimonial, os problemas que gera, etc, etc. Porque aí tu uhum, monta todo um conjunto de atividades, né, para estruturar um sistema ou outro de controle uhum. patrimonial, né, em que esses indicadores aí dos problemas possam ser acompanhados, né, de preferência em tempo real, enfim, ele pode, né, pode ter depois, inclusive pode ser uma etapa do projeto, justamente tu propor isso, né, que se desenvolva, sei lá, um aplicativo, né, que exista uma fase de testes para, enfim, né, para fazer um acompanhamento paralelo. Normalmente o pessoal quando automatiza alguma coisa faz esse controle paralelo durante um tempo, tudo isso, perfeito. Tá bom, obrigada, professor. Professor, temos o Gilney inscrito agora para perguntar. Boa noite, professor Pedro, Marisa e demais tutores e colegas. Professor, eu trabalho no município, eu trabalho no DEMAI. Minha formação é administração. Lá na faculdade nós tivemos uma cadeira de gestão de projetos, mas ela foi totalmente feita com base no PMBOK, né? Então a minha pergunta é a seguinte: eu li o material que o senhor entregou e ele está muito mais próximo da atividade que eu executo hoje do que o PMBOK. A minha pergunta é: existe alguma diferença ou são só metodologias de utilização para a gestão de projetos? Depois eu tenho uma outra pergunta também. O PMBOK, né, Junei, ele é um software, né, claro que todo software, né, Junei, um dia a gente, por exemplo, um certo momento da história não existia, né, computador disponível e se fazia projeto, se fazia planejamento. As organizações têm, né, desde lá do século XIX, né, o pessoal tentava fazer planejamento. Ou seja, o software, quando a gente embala num software, né, determinados mecanismos, né, ou passos ali de organização do projeto, ele automatiza uma série de coisas. Esse pessoal da prefeitura aqui, quando foi gerir, né, o projeto para a Copa, ele é todo feito no PMBOK, porque era um software caríssimo, inclusive, né? Sim, Tinha toda uma equipe de suporte, né, de técnicos e tal. Mas, claro, ele acabava integrando um conjunto muito grande de profissionais, de frentes, de objetivos, porque era um projeto dessa natureza, preparar uma cidade, né, para a Copa do Mundo, tá? Então, assim, uh, quando eu falava no começo, na Juneque, a gente optou na disciplina não trabalhar com softwares, com aplicativos, e trabalhar no projeto do processo analógico, digamos assim, sim, era para a gente pensar justamente para vocês entenderem a lógica de projetos. Né? Porque sim, quando a gente entende uma lógica do projeto, pode pegar, daqui a pouco tu vai trabalhar numa autarquia, sei lá, num órgão público, etc., que vai adotar determinado tipo de software, a gente vai conseguir entender, né, o que aquele software tá mostrando para a gente, o que é importante, o que é crítico, né, quais são as coisas mais importantes do projeto. Tá? Então, assim, na verdade, essa metodologia, a lógica de projeto, ela tem que estar por trás de qualquer software e aplicativo que a gente for trabalhar. Tá? sim, a estrutura é a mesma, A basicamente. estrutura é a mesma. A estrutura de projeto é isso, é um conjunto de atividades para dar conta de uma situação problema, organizados com tempo, etc. Então, assim, um conjunto de ações organizadas no tempo. Claro, se ela é muito complexa, a gente tem um software disponível, fica mais fácil. Claro. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A minha segunda pergunta, professor, é com o trabalho em si.
como eu disse ao senhor, eu trabalho no DEMAI e lá na área que eu atuo é de gerência de projetos e obras, mas é o projeto ligado a uma obra, extensão de rede, uma estação de tratamento, etc. A minha ideia, eu quero ver se pode fazer isso, é pegar um projeto que já foi executado, a obra já foi executada, e fazer o caminho contrário. Elaborar um projeto já com a base já com a obra já executada e concluída. Isso pode te dar matéria-prima, Junei, eu acho, para um novo projeto. Ou seja, terminou uma execução, por exemplo, de uma determinada obra, que Sim. para a gente não confundir. É claro, existe um projeto de engenharia, projeto arquitetônico também, ou seja, né, que é mais ou menos a mesma lógica, né? Ou seja, ele prototipa, não, um projeto Produtos de diferentes. arquitetura. Ele faz meio que um protótipo, né, do que vai ser a realidade e tenta projetar também quais são as variáveis que estão implicadas numa construção. Eu não tenho formação em engenharia, nem a experiência do setor que tu trabalha, por exemplo, para conhecer o detalhe, né? Mas eu imagino que um projeto de uma obra tem que prever isso, né? Tem que ter um cronograma também de ações, né? Tem que ter indicadores de controle, né? De acompanhamento e tudo mais. Tá? Agora, normalmente, esse projeto já vai ter existido. Tá? Eu acho que para a tua área, se tu quer pegar alguma coisa mais aplicada, daqui a pouco, assim, por exemplo, pegar alguns relatórios de avaliação de projetos que foram executados e se concentrar naquilo que não funcionou no projeto. E aquilo que não funcionou, sim, é uma situação problemática que tu pode usar como base para construir uma solução para aquilo ali. Claro que contextualizado naquela obra maior, naquilo que já aconteceu, etc. Mas tu trabalhar em cima de alguma coisa nova. Porque eu acho que tu não vai conseguir voltar para trás, sabe, Junei? Porque eu acho que já tinha esse caminho organizado lá quando começou o projeto. Né? E vai ter variáveis de engenharia, etc., que não é viável a gente, no âmbito da disciplina, conseguir dar conta, entendeu? Tá bem. Eu acho melhor tu pegar o que não funcionou, o que ficou. Né? A rede queria chegar lá, em, não sei, uma ampliação de rede para chegar em, sei lá, 5.000 domicílios e chegou em 4. Bueno, pode estruturar alguma coisa para ver, até em função do que não chegou nos outros 1.000 domicílios. Estou chutando aqui, tá? E aí estruturar uma ação para dar conta, inclusive, das variáveis que levaram ao não alcance do objetivo lá atrás, do primeiro projeto. Aí sim. Tá legal. Obrigado, professor. Professor, temos a Camila com a mão levantada. Tá bem. Oi, boa noite. Estão me escutando? Sim, te escutamos, Camila. Boa noite. Boa noite. É o seguinte, eu até li agora um comentário de uma outra colega e eu estou na mesma situação, tá? Eu estou um pouquinho bem apavorada em relação a isso, porque eu sou de uma empresa privada, então eu não tenho um problema para aplicar esse projeto que eu tenha conhecimento suficiente para desenvolver todo. Eu já li o material que o senhor postou ali. A gente tem que ter um conhecimento bastante profundo para conseguir desenvolver todas as etapas, conhecimento do assunto, né? E, e é isso que eu estou bem preocupada, porque para mim um tempo é escasso para eu conseguir ter material suficiente para fazer isso, domínio do assunto suficiente. Eu até já trabalhei numa fundação de apoio à pesquisa, numa universidade, e eu trabalhava no Siconv, não trabalhava diretamente, eu era do departamento financeiro, fazia prestações de contas, mas eu me recordo muito bem de que quando os professores elaboravam os projetos, elas demoravam meses para conseguir fazer o projeto, para elaborar o orçamento, né? E de um assunto que elas tinham domínio, né? Que faziam parte do conhecimento delas. Então, imagina eu que em 2 semanas vou ter que escolher um tema e vou ter que estudar ele para conseguir. Então, assim, eu realmente estou preocupada, até já entrei no Sicomb ali para dar umas olhadinhas nos editais, para ver se me ocorre alguma ideia, mas realmente eu vou ter que começar do zero, zero mesmo, assim, então não sei o que eu posso. Vocês podem me ajudar, alguma ideia, porque realmente, até assim, essa ideia que o Junel deu, dele pegar um projeto e voltar atrás, eu também poderia pegar algum projeto pronto e fazer alguma coisa próxima, mas eu também não acho adequado, porque, né, vai ser uma coisa muito vaga, só para exercitar os conceitos. E nesse caso, né, Camila, tu ia ficar muito próxima também
daquilo que tu falou, assim, uma coisa que já está distante de ti, entendeu? Assim, né? Essa distância, assim. Deixa eu primeiro acalmar um pouco, tá? Quando a gente fala assim, olha, eu quero que vocês terminem, e eu falo isso, eu adoro ser professor, tá, gente? Então, assim, e eu adoro falar com o estudante, né? O tempo inteiro, né? De todos os níveis, né? Então, assim, quando a gente fala assim, eu sempre digo, tá? Olha, vocês têm que fazer um trabalho que não é só para mim, sabe? Para eu dar uma nota. Tá? Você tem que fazer um trabalho que você tem que sirvam, de novo, como embrião, pelo menos, né? Para tu mostrar para a organização, efetivamente, né? Alunos que fazem TCC na graduação, na pós, olha, vocês fazem um trabalho sobre uma organização pública lá, ou, né, ou privada que seja, vocês têm que convidar os gestores e gestoras dessa organização para assistir, sabe? Você não pode ter, né? É nesse sentido, então, assim, é nessa coisa de construir, sabe, Camila? E aí eu acho que é a mesma dúvida da Franciele, que estava no chat ali também, essa ponte, digamos, tá? Entre o exercício, né? Uma sala de aula, ela nunca, por melhor que seja estruturada, com softwares, com simulações, a gente não revive, né? O que existe efetivamente na realidade. Mas a gente tenta se aproximar, né, Camila, né, Franciele? Porque, assim, a área de administração é uma área das ciências sociais aplicadas. Então, a gente tem que construir coisas, né? O resultado da nossa reflexão, do nosso trabalho, tem que construir coisas que façam sentido, né, para o mundo das organizações e na área da administração pública, né, que é onde a gente está aqui no curso, tem que fazer o diálogo com algumas questões que são de caráter público, sabe, Camila? E aqui não é necessariamente de uma organização pública, mas de interesse público. Por isso que a gente fala da sociedade civil, de movimentos sociais, etc., porque são grupos, né, são organizações, às vezes, né, que não estão dentro do aparelho do Estado, mas que a vida dessas organizações, desses movimentos, diz respeito a questões que são de caráter público. Né? Então, assim, essa ponte, inevitavelmente, assim, para quem, né, como tu, acho que é o caso da Franciele ali no chat também, né, vem de atividades, né, predominantemente na área da administração privada, estão fazendo um curso né, de administração pública, tem sempre esse desconforto, que é o desconforto de quem está buscando alguma coisa nova, evidentemente. Né? Então, construir essa ponte. Então, assim, ela é importante, né? A gente quer avaliar vocês, etc. Não no sentido de dar nota, de dar o carimbinho ali, mas no sentido de promover, né, algum grau de desacomodação e de crescimento nessas 2 semanas, né? Agora, dentro disso, né, Camila, Franciele também, estou me dirigindo às duas, porque eu acho que a questão é mais ou menos parecida, mas depois a gente pode dialogar com a Franciele também, tá? É de construir, é de fazer, evidentemente, simulação, né? A gente faz uma simulação aqui. Então, assim, o exercício está proposto para a gente fazer um projeto, né? É muito difícil elaborar um projeto em 2 semanas, é mais difícil quando é de um campo que a gente não conhece. Tudo isso a gente está muito claro assim, na proposta pedagógica, a gente não está. De novo, né? Essa é a terceira ou quarta edição da turma. Já teve edições dessa disciplina com um pouco mais de tempo, tal, mas enfim, já houve em outros cursos também com esse tempo de 2 semanas, então não é um problema disso. Então, assim, tudo vai estar relativizado, tá, Camila e Franciele, para isso. E o projeto, claro, assim, o projeto não é para vocês implementarem, né? Eu estava falando assim, tem que ser um projeto que fique tão bom, né, no sentido de que se vocês pusessem debaixo do braço e fosse apresentar para alguém, dá para construir um diálogo em torno do projeto ou do embrião desse projeto. Eu falei 2 semanas, né, gente? Depois, olha, eu apresento lá na organização que eu trabalho, lá para uma chefia, enfim, para um outro lugar. A pessoa diz, puxa, legal isso aí, vamos pensar e vamos desenvolver essa ideia. É claro que vocês vão ter que sentar mais algumas semanas depois no trabalho de vocês e buscar mais dado e mais no detalhe do orçamento, né, Camila? Quando a gente faz nas fundações de apoio, né, eu já fiz projeto aqui na universidade, né, com as fundações de apoio daqui. Vixe, Maria, você tem que fazer um orçamento lá do parafuso, é aquilo, né? Aqui a gente vai fazer as grandes rubricas, entendeu? Assim, olha, eu preciso de um projeto assim, eu vou fazer, meu projeto vai envolver o desenvolvimento de um software, eu sei que o desenvolvimento de um software, etc., com testes, não sei o quê, custa, sei lá, 150 mil reais. E a gente vai colocar 150 mil reais lá na linha que diz desenvolvimento de software, por exemplo, né? Se isso estiver implicado no meu projeto. Né? Eventualmente vai ter lá uma contratação, coisas dessa natureza. Tá? Então, assim, essa busca de campo, né? O Rodrigo está escrevendo também a dificuldade, né, de encontrar um campo. Por isso que eu falava no começo, tá? Rodrigo, Franciele, Camila, de se pensar, inclusive uma área que você tem curiosidade. Puxa, eu estou imaginando, se vocês
para quem não trabalha na administração pública, está procurando um curso, alguma coisa chama a atenção de vocês na administração pública. O quê? É mobilidade, é habitação, é saúde, é cultura, é meio ambiente, é direitos humanos. O que move vocês, né? Onde é que está a força, assim? O que trouxe vocês para fazer um curso, né, de administração pública? Eu queria entender mais a área, sei lá, de assistência social, que eu sou formado em ciência social, né, em, sei lá, em serviço social. Beleza, então, assim, vamos trabalhar, né, por exemplo, um projeto para melhorar a focalização do cadastro único lá para beneficiários lá de programas sociais, por exemplo, né? Já tem aí algumas décadas tal no Brasil. Beleza, entendeu? Assim, isso, eu não conheço, nunca trabalhei, eu sou, né, eu tenho uma formação nessa área, a formação de vocês, tá, Camila, Franciele, Rodrigo, pode ser uma pista também. Eu sou da agronomia, a Franciele trabalha numa empresa de agronegócio, né? Por que não pegar, Franciele, assim, né, uma política pública na área de financiamento, por exemplo, né, de pequenos agricultores, ou se quiser ficar mais na área do financiamento de mais porte, por exemplo, né, conhecer as chamadas públicas que existem, né, do Ministério para acessar benefícios, né, por exemplo, do Ministério da Agricultura, ou agora do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que voltou a existir, por exemplo, né, quando for para trabalhar com pequenas propriedades, etc. Bueno, usar isso também como disparador, sabe, Rodrigo, Franciele, Camila, assim, para essa área, assim, um pouco da formação, a formação de vocês na graduação vem de onde, ou a experiência de trabalho de vocês, eu estou há 20 anos trabalhando numa empresa lá de agronegócio, puxa, deve ter um conhecimento, uma expertise para trabalhar, entendeu? Vou escrever um projeto para tentar captar, por exemplo, né, um recurso público que existe, por exemplo, né, no nível do Ministério, de uma Secretaria de Estado também de Agricultura, para dar conta de, né, acessar determinado benefício, etc., que a empresa que é nesse campo pode fazer. Né? Então, assim, é isso, né? A gente ir se desconstruindo e usar, né, os desafios da disciplina e do curso. Né? Imagino que o curso não deve estar sendo desafiante para vocês, né? Para quem vem com uma bagagem assim de eu não estou na administração pública, quero estar, né? Talvez, imagino que vocês estejam fazendo o curso porque querem entrar nisso. Bom, usar o exercício da disciplina, ninguém vai cobrar vocês, da Camila, Franciele, Rodrigo, assim, por um projeto né, do Pronaf lá para entregar amanhã, entendeu? Assim, com ele completo, assim, quantos quilos de semente eu vou precisar por cada hectare que eu tenho, né? Enfim, isso não, né? Porque eu vou precisar de imunização e tudo mais, né? Não chegar nesse nível de detalhe, mas assim, pelo menos duas coisas, tá? Sobre projetos, o que eu desejo, digamos, é que vocês entendam essa racionalidade que existe por dentro do projeto, essa organização, essa coerência que o projeto tem que ter entre uma situação diagnosticada e uma proposta de ações, né, para dar conta dela. Isso é importante do ponto de vista do projeto, qualquer que seja a área. E segundo, essa provocação, né, para quem já vem de uma trajetória dentro da administração pública, poder se aprofundar e conhecer melhor, né, e até resolver como a primeira questão que a gente tinha aqui, que era da Marlis, né, resolver uma questão do próprio ambiente do trabalho da administração pública que a Marlis está enfrentando, né, de dar conta, ou para quem vem de um outro espaço, de uma outra trajetória, de uma outra formação, né, para quem a administração pública é uma novidade, que seja isso, né, de a gente se colocar dentro. Eu tenho vontade de conhecer políticas na área da cultura, políticas na área de inclusão, por exemplo, enfim, né, tem N campos de atuação, né, só vejam assim, o número de ministérios que tem o governo novo são 37. Então, assim, peguem lá a lista dos 37 ministérios, você já tem 37 assuntos, né? Ou uns 30, pelo menos, para dar conta, né? E aí é impossível que dos 30 apareçam 3, assim, e usem isso, tá, gente, os primeiros dias, assim, para procurar informação, né? Interajam com a gente pelo chat, né, Marisa, também, para, olha, quem sabe isso, quem sabe aquilo, olha, eu estou vendo não sei o quê, eu estou vendo uma política pública nova, alguma que foi descontinuada, né? Enfim, né, coisas que vocês já passaram, de repente, Camila, Franciele, Rodrigo, em outras disciplinas. Eu vi um tema lá sobre, né, sei lá, gestão de processos. Eu posso trabalhar. Uma coisa que as organizações privadas trabalham muito é gestão de processos, né, para otimizar processos, recursos, etc. Vocês podem pensar um processo, né, de otimização de processos internos, etc. O que a Marlise estava colocando, de uma certa forma, uma melhoria de um processo interno que já existe, que tem eventualmente, né, problemas, pode ser pensado também, né, para uma organização pública,
né, no sentido de sinalizar um conjunto de ações para dar conta de uma situação que vocês tenham essa curiosidade, né? Eu acho que para quem não tem uma trajetória na administração pública, está aqui no curso, né, eu acho que esses desafios nas disciplinas de reflexão, de leitura, e no caso da nossa, aqui, né, de procurar construir uma ferramenta que possa ser usada na administração pública, é um prato cheio, é um desafio, evidentemente, né, mas é um prato cheio no sentido de levar vocês a investigar e conhecer um pouco mais sobre determinado campo, por exemplo, de política pública. Aquela apostila que eu estava sinalizando para vocês, tá? Ela tem muitas ideias de fontes, né, de órgãos públicos aí de informação, tem muita informação pública, né, que nos permite ter uma ideia assim, quais são os grandes gargalos, os desafios, né? Uma outra fonte que me ocorre agora, estou lembrando, são as conferências nacionais de políticas públicas, né? Geralmente os documentos que são documentos base, ou depois os documentos de proposição que saem das conferências nacionais de política pública, e o Brasil tem conferências nacionais de política pública em 60 áreas diferentes, sabe? De educação indígena, de economia solidária, de tudo que se pensar, né? De políticas para idosos, por exemplo, política para criança e adolescente, o que vocês imaginam, né, de habitação, enfim, vários campos assim. A leitura desses documentos, sabe, ajuda vocês a navegarem para entender um pouco assim como a sociedade brasileira e o Estado brasileiro está lendo, né, os desafios que estão colocados em cada um desses campos. E aí pequenos, claro, vocês não vão dar conta de resolver assim, a política de direitos humanos no Brasil está muito ruim e tal, então, bueno, tudo isso não dá, mas dá para pegar um recorte ali dentro. Olha, como construir um processo de mobilização comunitária, por exemplo, que construa uma conscientização contra, né, que combata a violência contra a mulher ou combata o abuso sexual de crianças, sabe assim? A gente tem que pegar o recorte do recorte do recorte num determinado local de uma política dessas para ser um projeto factível. Um projeto ele não dá conta da política como um todo, né? A política como um todo tem lá os grandes programas no PPA, né, no Plano Plurianual, tal, né, dos entes federados, etc. Tal. Isso é mais complexo, né? Mas aquilo ali vai se desdobrando em programas e os programas vão se desdobrando em projetos. E aí, no nível dos projetos, sim, a gente vai chegando no operativo, nas ações. Nós estamos bem no pequenininho, nós estamos no projeto. Tá? Se o tema que me interessa é o combate à violência contra a mulher, por exemplo, ou combate à discriminação racial, bom, dentro desse campo tem inúmeras possibilidades, né, de ações que podem ser feitas, né, para colocar em movimento alguma ação dentro das grandes linhas que estão colocadas. Uma leitura interessante é o próprio Plano Plurianual, o último que o Brasil teve, deve ter sido 2019, para vigorar 20, 21, 22 e 23, né, 4 anos. Então, o último plano plurianual, né, deve ter, antigamente tinha no site do Ministério do Planejamento, agora o Ministério, não tinha Ministério do Planejamento no governo anterior, não sei como é, mas deve ter em algum lugar, né, algum sítio do governo federal tem o plano, ou vocês podem pegar também, os estados e municípios fazem planos plurianuais também, né, gente, também dá para pegar recortes mais focados, digamos assim, para dar mais familiaridade para vocês. Mas, enfim, tá? Toda essa volta, tá? Camila, Franciele e Rodrigo, é para sinalizar para vocês assim que está colocado um desafio e, evidentemente a avaliação não é de um projeto super acabado, etc. Para ser implementado na segunda-feira lá, que dia vai ser daqui a 15 dias, né? 3 mais 15, dia 16 ali. Não é isso, né? Mas assim, pelo menos vai ter sido feito um bom exercício de organização das ideias, do pensamento, etc. Para ser um disparador, né? De aí sim construir um projeto no mínimo detalhe lá na frente. Mas a simulação que a gente consegue fazer em 2 semanas é essa, tá? Tá, eu vou Professora, eu tentar usar muito coloquei. da minha criatividade e porque é isso, né? Ter que criar bastante coisas, mas vou tentar trabalhar da melhor forma possível os conceitos, né? Mas o conteúdo realmente eu vou ficar Isso. devendo. A gente vai estar te acompanhando, fica tranquilo. Tá bom, Professora, eu obrigada. coloquei aqui no chat o link, tá, do Plano Plurianual 2023. E aí tem Ah, todos os arquivos, tem todas as informações referentes ao planejamento. tá, esse é do governo federal, perfeito. Tá? Isso. Isso, estou pegando o federal sempre para gente ter um exemplo, mas é isso, né? Para quem se sentir mais à vontade, né?
Os estados fazem isso também no mesmo período, e os municípios fazem descasado, né? Fazem no primeiro ano de gestão. Agora, 2023, o governo federal vai ter que fazer o PPA para vigorar nos próximos 4 anos, né? 24, 25, 26, 27, né? É uma boa fonte, porque ali está colocado as diretrizes, né, que foram elaboradas no primeiro ano do último governo. E é uma fonte interessante. O outro realmente são as conferências de políticas públicas, porque ali normalmente tem o documento que sai no final, assim, ele aponta quais são os grandes desafios naquela área. Bem, eu não sei se Franciele e Rodrigo se sentiram respondidos. O Paulo também, que tinha uma pergunta parecida com a Marlise, se vocês querem se manifestar, complementar a pergunta de vocês, algum outro aspecto de dúvida que tenha aparecido, ou mais alguma inscrição, Marisa, que eu não captei as inscrições aqui. O Rodrigo comentou que foi esclarecedor. A Franciele levantou a mão agora. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bom, Franciele? Boa noite. Não, esclareceu bastante. Até tinha pensado em ir um pouco além, porque eu sempre trabalhei no setor público, como fiz diversos estágios, então pensei em fazer um resgate assim do que eu já presenciei, né? Principalmente no Tribunal de Justiça. Pensei em fazer uma reanálise do meu próprio trabalho de conclusão da graduação, que foi a gestão estratégica no setor público, né? Considerando o TJ. Então, até pensei em fazer assim uma reanálise, né, do que eu estudei naquele momento, trazer uma atualização, trazer melhorias, né, no sentido de inovação, enfim. Mas aí eu queria só esclarecer mesmo essa questão ali de implementação, se era necessário ou não, porque daí eu tenho como seguir, eu tenho um campo já específico, né? Não preciso reformular algo dentro do que eu trabalho hoje, né? Vai fazer 2 anos que eu tô na empresa, mas eu tenho muito mais vivência no setor público do que no setor privado, né? Eu sempre gostei do setor público, então se eu puder fazer esse resgate, né, do que eu já vivi, do que eu já tenho experiência, para mim é muito mais fácil do que fazer algo dentro da minha área hoje, né, que ela é bem, assim, restrita, e aí fica um pouco mais difícil tu estudar algo, criar um projeto dentro do setor público, no âmbito da agricultura, pecuária, enfim, e tu não conseguir trabalhar isso no teu ambiente, né, ficar um pouco complicado, eu sei porque eu já vivi isso, então, acho que para mim, no momento, vai ser preferível fazer, então, de acordo com a minha vivência, mesmo no setor público, e como o senhor passou os demais detalhes, ele ficou mais tranquilo para eu desenvolver. Tu tem um bom material, se tu trabalhou, né, uma análise de um planejamento estratégico, da Sim, necessidade, né, de planejamento, o próprio sim, planejamento estratégico, né, de um órgão como um tribunal, por exemplo, certamente deve ter várias ações, proposições ali que estavam colocadas, né, como metas, como coisas para serem feitas no exato. ato, Por isso no ato. que acho Pega que uma daquelas e faz um projeto para desenvolver uma dessas ações, Franciele, é um baita, tu já trabalha a partir de uma situação concreta, real, etc., que te é sim, familiar, sim. também, né? Isso. Isso é Eu um vou seguir baita nisso, ponto então. de. Baita coisa de gaúcho. É um belo ponto de partida, tá? Franciele. Ótimo. Se é Obrigada, Franciele ou professor. Franciele, desculpa, tá? Não, se eu errei Franciele. a pronúncia. Franciele, tá bem. Obrigada. Imagina. O Bruno tinha levantado a mão, não sei se ele já foi respondido pelos comentários anteriores. Bruno? Acho que pode ter saído. Professor, no chat, por enquanto é isso, não temos Tá. nenhum outro comentário. Eu tenho uma dúvida, posso falar? Alexandre? Claro, Pode Alexandre, sim, boa Alexandre. noite. Boa noite, professor. Eu tive, assim, duas coisas, né? Deixa eu ver se eu consigo ser bem sucinto. A primeira, a questão não precisa ser uma situação problema, né? Como até o senhor disse, pode ser, de repente, uma inovação, entre aspas, né? Que o projeto queira propor. E a segunda que eu estava lendo, eu li o material, tá, o roteiro, se é necessário a gente seguir como está ali, tá? Botar número 1, título, número 2, tem, se eu não me engano, estava até aberto aqui, o 2 O resumo, né? apresentação do projeto, 3 diagnósticos, tô dando, e aí tem no final dessas explicações, tem o quantitativo de 2 a 3 páginas, 3 páginas, se a gente precisa seguir esse roteiro ou se a gente pode fazer de um jeito mais livre, né? Até por causa até o período são 15 dias, a gente não pode ficar numa coisa muito detalhada
que a gente nem tem condição de fazer. Então, Uhum. eles nos questionaram essa. Pode ser, né, uma inovação, não precisa ser um Pode. problema que a gente queira fazer um projeto e se a gente tem que seguir aquela linha, 2, 3 páginas, uma página, número 1, Não, não, o número de páginas, tá, que a gente sempre faz os roteiros aqui, porque é muito mais comum, tá? Eu vou falar da vida de professor, tá? Do professor para professor é muito mais comum, assim, o estudante que pergunta quantas páginas eu tenho que escrever, então por isso que a gente já coloca um pouco nos roteiros, tá? Mas não precisa. Aquilo tá uma sugestão só para o pessoal ter uma ideia, tal, enfim, nessa linha, tá? Mas a sequência, assim, que é importante, tá, Alexandre? Porque a sequência, ela tem uma lógica, né? Você identificar o problema, criar um objetivo geral que é enfrentar aquele problema, desdobrar ele em objetivos específicos e cada objetivo específico você, né, desdobrar em algumas ações. Essa lógica, assim, que ela é importante, tá? Porque ela sinaliza a estruturação, por exemplo, e sinaliza, né, ou ajuda a organizar a lógica interna que vai garantir que tudo que você for trabalhar dentro do projeto está operando na linha de resolver aquela situação, problema que tá colocada. Tá? Então, até você pode abrir mão da numeração ali. A gente quis colocar detalhadamente, ó, número 1, 2, 3 para sinalizar a sequência, tá? O número de páginas para facilitar e para apresentar como referência, tá? Que muitos estudantes pedem, eu tenho que fazer uma página, tenho que fazer 10, etc. Então, pode ter uma variação em cima daquilo ali, não tem problema, tá? Do número de páginas não é problema. Mas a estrutura, essa sequência, ela tem uma lógica para ajudar a organizar o projeto como um todo, estruturar o projeto. Nesse sentido que a sequência é importante. Tá? Pode até não ter a separação, você pode, olha, a situação é tal, o objetivo é tal, né? Até a ideia que a gente deu para fazer aquele quadro, apresentar no formato de um quadro ali, é para ter uma visualização grande. Você pode deitar a página ali em paisagem naquele momento, tal, para, né, enfim, para ajudar a visualizar. Né? Eu gosto muito, assim, como ferramenta de ferramentas visuais, né? Então, assim, nos projetos que eu trabalho, a gente tem na sala, né, eu trabalho numa sala coletiva ali na escola de administração, a gente tem um quadro com projeto, com ações e cronogramas, sabe? Que a gente se coloca, a gente, né, também atende, né, projetos externos e tal, e que tem isso, né? Então, para a gente não se perder as ações, quem está responsável, né? A gente se organiza nas equipes lá com professores, estudantes e tal. E depois aquele quadro é importante. Então, assim, a gente está sugerindo esse quadro, né, de objetivos, ações, metas, indicadores, porque ajuda a dar uma noção também de todo, tá? Mas são sugestões que estão colocadas para facilitar, não se sinta aprisionado, tá, por elas, assim. E, de novo, é um roteiro, tá? Já teve uma versão, tá, Alexandre, que a gente chamava de manual. Aí manual é muito ruim, né? Porque manual parece que obriga a pessoa. Então, assim, é um roteiro. Então, assim, o roteiro te dá mais ou menos o caminho, mas com um grau maior de liberdade, né, do que o manual. Então, não é um manual especificamente, né? Mas é um roteiro para facilitar, tá? Então, eu acho que sim, eu vou até abusar um pouco dessa semana, então, desse prazo. Os tutores, até o Rodrigo me ajuda muito a gente ter essa Massa. troca, se está certo, se está indo no caminho certo, no caminho errado. Isso. Eu acho que assim, como o prazo é curto, né, Alexandre? Quanto mais houver né, interação com a equipe de tutoria, melhor, assim, porque não vai esperar a avaliação no final da semana, sabe? Depois só tem mais uma semana, se tu começar torto, tu vai pro lado torto, né? Né? Então, é isso, né? Quem tiver dúvida nos primeiros passos, aciona, a gente vai dar esse retorno, etc. E com isso a gente vai garantindo essa trilha, a garantia da trilha que é importante. E, professor, uma coisa que o Alexandre até me questionou, eu não soube responder exatamente, é sobre essa dimensão do projeto. Então, ele pode ser uma coisa bem empírica, né? Não necessariamente precisa ser um projeto com pretensões teóricas, acadêmicas, né? Pode ser a resolução de um problema específico da administração pública. Isso. Um projeto para dar conta de uma situação, ou no caso que o Alexandre está propondo a criação, né, de uma coisa nova, de um trabalho novo, de alguma coisa nova. Uhum. Perfeito. Não sei, Alexandre, se ficou claro. É que assim, a gente tem muita coisa, a gente pode ficar falando a noite inteira, que vocês já viram que eu gosto de falar, tá? Assim, mas assim, o que vai resolver mesmo agora é vocês começarem a escrever, montar, a gente da equipe dar os retornos para vocês, e isso vai constituindo a linha. Na proposta que a gente está trazendo de um trabalho bem prático, é isso que vai fazer funcionar. Né? Claro que é importante tirar essas dúvidas de partida, tal, mas
a construção mesmo da coisa vai se dar na prática, tá? Por isso que é importante começar a fazer, né? Eu tinha até falado com o Dani, sim, desculpa, eu tinha até falado com o Rodrigo, realmente uma situação, no caso, seria uma situação problema da minha, assim, na minha empresa, que eu gostaria de desenvolver um projeto mais durante a aula aqui agora. Eu já comecei com uma colega que de repente vai fazer uma dupla, que já fui para um outro caminho, de um projeto de uma inovação, de uma expansão, de uma. Uhum. Entendeu? Pode ser até um setor, então já era um outro Tá. caminho, então nós vamos discutir Isso. o que vamos fazer. Mas tudo bem, para mim tá ok. Vai ser esse papel realmente com os tutores para a gente tirar as dúvidas durante essa semana. Maravilha. Eu acho que o Bruno levantou a mão e tinha uma questão do Estão me Paulo O escutando? no Bruno chat voltou, também, né, estava Marisa? sem áudio. Estão me escutando? Sim. Então, eu fiquei com uma dúvida, assim, pelo que eu estou entendendo, parece que esse tem que ser um projeto de política pública. Inicialmente eu tinha pensado numa coisa mais simples, até de uma situação que eu vivenciei, né, que foi, de certa forma, foi um projeto também, que foi uma organização de um workshop na CPRM, junto com o Serviço Geológico Americano, que envolvia lá uma palestra lá sobre uma metodologia nova lá. Eu pensei até em usar isso para ir aplicando os conceitos, né? Como se fosse propor. Mas eu não sei, acho que não serviria no caso, né? Você está falando. Não, serve sim, Bruno. Foi a Serve? dúvida da Marlise também, que também ela não Vai vai ficar fazer um mais projeto fácil. assim para acessar uma política pública. É um projeto na linha de um pouco que o Alexandre também está dizendo que vai fazer, né? De tu tem uma situação, por exemplo, a organização de um seminário, tu pode fazer um projeto para organizar o seminário, né? E aí tu vai ter um conjunto de ações, contatos, enfim, né, para a estruturação, por exemplo, de um evento, que tu vai ter convidados que vão vir de várias partes do mundo, deslocamento, isso, que aquilo, hospedagem, tradução, elaboração de material, divulgação. Você faz um projeto para organizar um evento, sim, tá valendo. É o mesmo caso da Marlise, ela tem uma situação, um problema dentro do trabalho e vai propor uma outra forma de estruturar aquela rotina de trabalho, né? Eu estava falando Entendi. no começo, viu, Bruno, de política pública, especialmente assim para quem tem menos familiaridade com a administração pública, porque é o jeito né, de chegar, né? Olha, conhecendo um pouco as políticas públicas, a gente faz um projeto para organizar, para acessar uma determinada política pública, tudo mais. Mas para quem está trabalhando dentro da administração, né? E tem uma situação interna ali de organização, né? De dar conta, de melhoria, ou de criar uma coisa nova, etc. Né? Tu elaborar um evento, organizar e realizar um evento, né? E avaliar o evento, é uma coisa nova que você está fazendo dentro do trabalho e que a ferramenta projeto ajuda muito a organizar. Entendi. É porque se eu fosse pegar de outra, vamos dizer assim, se eu fosse fazer uma simulação de algum projeto em outra área, aí ficaria um pouco pobre o trabalho, né? Não conseguiria escrever legal, ainda mais pelo pouco tempo. Esse aí acho que fica mais simples, porque como foi uma situação que eu vivi, eu consigo escrever mais, assim, desenvolver melhor. Aí tinha uma pergunta, viu? Não sei, Bruno, se ficou esclarecido, porque eu acho que eu Ficou. passei, Marissa, por uma pergunta do Paulo, que era a questão de como tratar o orçamento em casos semelhantes ao apresentado pela colega Marlise, que é um projeto de reformulação, né? Às vezes o orçamento, viu, Paulo, e aí vale para Marlise, claro, também, para Marlise também, né? Ah, envolve, por exemplo, às vezes, uma melhoria interna pode envolver custos, por exemplo, de contratação de uma consultoria, o desenvolvimento de um aplicativo, de ter, né, alguém de fora da equipe que pode ser o custo, ou aquisição de equipamentos, etc., né, dependendo da natureza do projeto. O caso da Marlice, por exemplo, né, que seria de otimização de um controle patrimonial, muito provavelmente vai passar por uma reformulação dos mecanismos, planilhas, softwares, aplicativos, né, eletrônicos que devem existir hoje para controle e que parecem estar falhos, né? E que ela tem uma ideia diferente. Então, possivelmente vai ter isso. Pode ser que exija uma contratação de fora, se a própria organização não tem um setor de desenvolvimento para isso, por exemplo, né? Então, os custos podem ser dessa ordem, né? Às vezes, tá? Quando a gente quer justificar internamente um destacamento, sabe, de uma equipe, Paulo, por exemplo, a Marlise, pode ser que ela tenha que ficar de fora 60 dias da tarefa rotineira dela para se dedicar ao projeto, por exemplo. Tá? Então, a gente pode estimar no orçamento o custo de 2 meses lá de remuneração e benefícios da Marlise ou da equipe, né, que for ser constituída para isso,
né? Ou calcular o tempo parcial de dedicação que essa pessoa, essa equipe toda vai ter. Pode ser lançado no orçamento só para o gestor, né, ou a gestora que vai avaliar o mérito do projeto, ter em conta assim uma estimativa, né, de um recurso público, que é o caso, né, horas de trabalho de servidores e servidoras ali, por exemplo, tá? Então pode chegar esse tipo de detalhe que pode ser importante para o orçamento. Não sei, Paulo e Marlise, se ajuda essa informação. O Paulo escreveu que sim. A Marlise também. Tá bem. Não sei, Marissa, tem mais alguém inscrito? Não, professor, não temos. Não temos nenhuma mão levantada e também não temos nenhum comentário no chat. Tá. Bom, eu não sei, então eu acho que a gente pode encerrar, né? Eu acho que vai ficar gravado isso, né, Marissa, para quem perdeu, etc. Eu acho que fica Fica assim. Amanhã eu já disponibilizo a gravação. O Ah, Webex, ele leva um tempo maior para processar a gravação dos vídeos, mas amanhã já vai estar disponível no Moodle. perfeito. E aí O o pessoal Marlon pode acessar. levantou a mão, professor. Ah, tá bem, é verdade aqui. Tá bom. Marlon, por favor. Bem rapidinho, boa noite, professor, boa noite, colegas. É só referente às entregas, porque no plano de aula está falando que o item 2 é só na segunda semana, confirma isso, né? Só porque era de 1 ao 7, com exceção do 2, e na segunda atividade 1 ao 14 completando. É isso? Certinho, né? Tá bom, só obrigado. É isso, né? Certo, Marlon. E eu acho que o que a gente tem só para deixar de uma mensagem final é isso, né? A gente, assim, é super se jogar mesmo, agora começou de novo, né? Colocar a primeira meta aí, né, para passar bem pela disciplina e tal. Da nossa parte, a gente vai estar aí super disponível, super interessado em que vocês né, desenvolvam o máximo que der nessas 2 semanas. A gente tem plena consciência das limitações que significa essas 2 semanas, que se somam a outras limitações, como as que a gente estava discutindo antes aqui. Mas nada que seja intransponível também e nada que comprometa, né, com a devida eu não gosto da palavra, mas enfim, não me ocorre outra, com a dedicação, etc, né, de vocês tal para fazer as atividades. Isso, o objetivo que a gente tem é que nessas 2 semanas se desenvolva essa sensibilidade, né, essa capacidade de entender, essa leitura lógica, essa visão de todo, assim, de um conjunto de ações, né, organizadas que significa um projeto, para planejar, estruturar ações, né, de correção, de melhoria, de inovações, etc., e de soluções também, eventualmente, de problemas dentro da administração pública. Né? Isso, gente. Tá? E contem conosco, 2 semanas bem intensas, né? E eu tenho certeza certeza não, né? Mas confio muito, né? A gente tem trabalhado, já trabalhou e vai continuar trabalhando também nessas 2 semanas para que isso aconteça. Tá bem da nossa parte, estamos à disposição e vai ser muito legal a gente construir uma interação também dentro dos limites, né, de tempo e de virtualidade que a gente tem. Tá bom, gente? Obrigado, bom trabalho para todas e para todos. De novo, né, bom ano novo para todos e para todas também, tá bom? Certo, então. Professor, estou finalizando a gravação. Excelente. Obrigado, Marissa. Obrigado,